de gritar a Ele, grite, cante, pule, faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Aleluia. Estarei lendo alguns versículos aqui. Aleluia. Gostaria de estar lendo com os irmãos. Abra em João, no seu capítulo número 3. Aleluia. De João, capítulo número 3. Estarei lendo a partir do 15. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. João 3, a partir do versículo 15. Aleluia. Não precisa ficar sobre os nossos pés, está aí lendo e a gente vai dar alguns versículos da Bíblia nessa noite. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, fazendo querer a vontade dele. Agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui está nessa noite, né? Porque muitos não têm essa oportunidade, irmão. Estamos aqui na casa do Senhor, agradecendo, orando, louvando a Ele. Né? Muitos estão aí na cama do hospital. Alguns que eram da presença do Senhor não estão mais, né? Por alguns motivos, mas não estão mais, né? E aqui estamos. Então, nessa noite, vamos fazer o que melhor para Ele. Amém? O versículo 15 vai dizer assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Aleluia, Deus. Em algumas traduções fala que fosse salvo através dele, ou por ele, ou pelos ensinamentos dele. Aleluia. E assim foi dessa forma. Aleluia. Nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele enviou o seu único Filho para ensinar a mim e a você o caminho certo. Como se desviar do pecado, como se afastar da aparência do mal, como fazer aquilo que agrada a Deus. Aleluia. Em alguns versículos dentro da Bíblia, vai até contradizer esse texto. Aleluia. Como está escrito em João 5, 22. Aleluia. Glórias a Deus. Que está escrito assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu o seu Filho, o Filho todo o juízo. Aleluia. Aí, no versículo que eu li, vai dizer que Jesus não veio para julgar, né? Mas que nós fôssemos salvos por Ele. E nesse versículo já diz, né, que Ele tem poder de juízo. Aleluia, Deus. Mas juntando esse versículo, o versículo 27 também do mesmo capítulo, onde está escrito: e deu o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Aleluia. No livro de João 9, 39 vai dizer também dessa maneira. Aleluia, Deus. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, o que vejam sejam cegos. Aleluia, Deus. São 3 versículos, aleluia, onde fala que Jesus vai vir a julgar. Aleluia. Só que isso vai lá em Apocalipse 19 e 20. 19, 11 e 20, seu versículo 4. Onde aí sim ele vem para julgar. Porque em todo esse tempo ele ensinou a mim, ensinou a você a desviar do pecado, a se afastar do mal. Aleluia, Deus. Então Ele está dando uma grande chance nessa noite a mim e a você. Ele vem dando chance todos os dias a mim e a você, porque por enquanto Ele está como nosso advogado. Ele está nos ensinando a se afastar disso. Aleluia. E eu e você que estamos aprendendo dessa palavra, nós temos também o poder, aleluia, de ensinar a outros, aleluia, para que essa pessoa não seja julgada na segunda volta de Cristo, mas que ela seja ensinada a caminhar nos caminhos do Senhor. Aleluia. O nosso Cristo, Ele foi sim julgado pela mão do homem, mas Ele nos mostra dentro da palavra, dentro de tudo isso que aconteceu com Ele, que Ele não vai fazer o mesmo comigo e com você nesse exato momento. Aleluia. Ele está nos dando uma chance, aleluia, de aprender, de decidir a fazer a coisa certa. Aleluia, Deus. E muitos que tiveram essa chance, aleluia, até mesmo no passado, deixaram entrar no coração o desejo de voltar para o mundo. Aleluia. Mas nessa noite eu quero te dizer: não deixe esse desejo entrar no seu coração. Não deixe
as palavras, né? Porque eu até escrevi dessa forma, que Jesus ele foi julgado e ainda é julgado até o dia de hoje. Porque quando eu e você vem para a casa do Senhor, buscar por uma cura, buscar pela libertação de alguém, buscar pela nossa própria libertação, precisamos nos libertar dia após dia. Aleluia, Deus. Aquele que não está nos caminhos do Senhor, ou aquele que se afastou dos caminhos do Senhor, ele me induz a você a se afastar também. Ele julga, ele vai julgar Cristo da seguinte forma: ele vai dizer, há tanto tempo que você está na casa do Senhor e você não conseguiu se libertar desse vício, há tanto tempo que você está na casa do Senhor buscando pelo seu filho, buscando pela sua esposa, pelo seu esposo, e eles não estão juntos com você. Aleluia, e dessa maneira ele está julgando a Cristo. Aleluia, Deus. Mas nosso Deus, ele fala, como falou na palavra inicial, que há tempo para todas as coisas. Aleluia. Se ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer. Aleluia. As promessas de Deus na vida de cada um há um tempo certo para se cumprir, há um tempo certo para se concretizar. Aleluia, Deus. Então, Jesus, ele deixa esse ensinamento todos os dias na minha e na tua vida. Eu estou te instruindo, eu estou te levando ao caminho certo. Aleluia. Ele tirava dúvidas ali, né? No mesmo capítulo, né? Eu voltei um pouco a alguns versículos, e aí ele está conversando ali com Nicodemos, ensinando como que ia ser. Aleluia. Quando ele questiona, Nicodemos questiona, mas como que pode um homem já depois de velho nascer novamente? E aí Jesus ensina, né, que esse nascimento é na parte do Espírito Santo, é na parte espiritual, é no interior. Aleluia, Deus. Nessa noite deixa Jesus trabalhar no teu interior, deixa Jesus transformar o teu espírito, deixa Jesus fazer a mudança que ele e você não pode fazer. Aleluia, Deus. Para que esse velho homem, aleluia, morra de uma vez por todas, e que o novo homem, esse novo homem venha seguir os caminhos do Senhor, seguir os passos que deixou. Aleluia. Para que na volta dele, para que nessa nova volta, na segunda volta dele, eu e você não seja aí sim julgado. Aleluia. Porque a palavra ela é bem dura quando ela fala dessa parte de julgamento. Vou estar lendo lá no livro de Apocalipse 19:11. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim: e eu vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia, Deus. Continuando vai dizer: e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguia-me nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E na sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e elas a regerá com uma vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor, na ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, Deus. Então a palavra ela vai dizer em Apocalipse que quando ele vir, ele não vai ter dor, ele não vai ter piedade. Aleluia. Aquele que aprendeu da palavra, aplicou, aleluia, o Senhor, ele vai julgar e vai levar com ele. Mas aquele que aprendeu da palavra e não praticou, irmãos, infelizmente a própria palavra de Deus diz, né, que ele regerá com a espada sobre todas as nações. Que nações são essas? Nações que estão aprendendo da palavra do Senhor, mas não estão praticando. Hoje existem muitas formas da palavra de Deus chegar a inúmeros lugares, a lugares, né, que eu e você não pode chegar, aleluia, porque existe mares, existem lagos, aleluia. Mas hoje, com a tecnologia que existe, né, é possível chegar à palavra do Senhor. E muitos aprendem da palavra do Senhor, mas não a praticam. Muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não põem em prática. Aleluia, Deus. E no grande dia, quando Jesus voltar,
para buscar o seu povo, aleluia, esses que aprenderam e não praticaram, aleluia, até mesmo muitos que estão dentro das igrejas, estão ouvindo todos os dias, estão louvando todos os dias, mas não estão praticando a verdadeira palavra. Esses vão ser julgados pelo Senhor e pagará o alto preço, preço esse que não vai ser eu, não vai ser você que vai designar, mas vai ser o Senhor. Aleluia, Deus. No livro de Apocalipse 20, o capítulo 4, aleluia, Deus, versículo 4, livro, capítulo 24, vai dizer também, aleluia, Deus, e vi tronos e assentados sobre ele, aquele quem foi dado o poder de julgar. Quem era esse? Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Ele tem nas mãos dele, né, na segunda volta, o poder de julgar, o poder de determinar o que vai acontecer, né, com essas pessoas, né, que aprendem a palavra do Senhor, que infelizmente se afastaram também do caminho do Senhor. E não cabe a mim nem a você julgar. Nós devemos fazer o dever de orar, aleluia, quando encontrar essa pessoa na rua, de apregoar novamente a palavra, ainda mesmo que seja difícil, porque quando eu vejo que você vai levar a palavra para alguém que ficou muitos anos dentro da igreja, e você está em pouco tempo dentro da igreja, aleluia, essa pessoa é capaz de ganhar na palavra, de saber mais do que você. Mas não adianta, irmão, saber muito e não a praticar. Não adianta saber inúmeros louvores, saber a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, e não a praticar, não colocar em prática. Quando aquele irmão que está ali caído na sarjeta, aleluia, necessitado de uma palavra, a pessoa passar e olhar para o outro lado, aleluia, Deus. Quando aquela pessoa estiver ali se drogando, essa pessoa que tem tamanho conhecimento passar e atravessar a rua, não vão falar de Deus para aquele irmão, não falar da palavra de Deus, de quem adianta? Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra, mas ele tem conhecimento para pegar você que está iniciando hoje na caminhada com Cristo e desafiar e começar a falar coisas que você não sabe, você até achar que essa pessoa é de Deus, aleluia, Deus. Mas quando verdadeiramente existem muitos que estão lá no caminho, lá fora, aleluia, essa pessoa não é capaz de ir lá e pregar e usar a palavra para ensinar, para tirar essa pessoa, aleluia. Tem pessoas que se afastam da casa de Deus por frustrações, aleluia, Deus. Mas a palavra diz que Deus, Ele nos dá, né, sabedoria. Sabedoria é essa que você pode aplicar quando existir uma determinada frustração dentro do ministério, aleluia, Deus. Porque quem vai salvar não é a placa que está lá fora, é o Cristo que servimos, é o Cristo qual estamos buscando, aleluia, Deus. Então tem pessoas que estão dentro da igreja, e aí acontece algo e a pessoa fala, não vou mais congregar nessa igreja, vou para outra. E nenhuma igreja vai ser perfeita, irmãos. Nenhuma igreja vai ser perfeita. E a pessoa começa a apontar as placas e ele esquece de o porquê ele veio para a casa do Senhor. Não foi por uma placa bonita, não foi por uma igreja bem iluminada, não foi por um pregador que falava bonito, mas foi porque Cristo agiu na vida dele. Foi porque Cristo tirou ele da sarjeta, porque Cristo tirou ele de uma maçã do pecado. E a pessoa na caminhada, no decorrer do caminho, acaba esquecendo. Esquece os princípios, esquece o porquê Deus tirou de lá, ele esquece quem o tirou de lá, e ele começa a procurar as brechas dentro do ministério que ele está congregando, para sair, para ir para outro ministério, aleluia, Deus, para ir buscar uma outra igreja, mas ele pode esquecer também que Jesus, ele não avisa o dia que ele vai vir, aleluia, Deus. E nessa escolha, nesse tempo que você está escolhendo em qual ministério congregar, em qual igreja seguir, em qual placa seguir, pode ser que Cristo venha, aleluia, Deus, e aí você não está firme com o Senhor, aleluia, Deus. Glória ao Senhor. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração essa noite, irmão. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu não sei pregar, aleluia. Eu não sei falar muito da palavra de Deus. Alguns versículos que eu li eu acabei esquecendo, aleluia, Deus. Mas o que Deus colocou no meu coração para terminar foi isso. Irmãos, continue firmes, caminhando com o Senhor. Não caminhe com a paz, porque não é a paz que vai te levar ao céu. Não caminhe olhando para o homem, porque não é o homem que vai te levar para o céu. O mesmo homem que você está olhando hoje, amanhã ele pode estar no pecado. Mas o Cristo que te salvou, nunca ele vai errar. Aleluia, Deus. E Gênesis e Apocalipse citaram diversas maneiras, de várias formas, julgar Cristo, apontar Ele. E quando alguém ia contradizer com Ele, ele fala assim, você que está dizendo. Aleluia, não sou eu que estou dizendo, você está dizendo com a sua própria palavra, com a sua própria boca. Então que nós viemos aprender com Cristo,
aleluia, e a praticar com Cristo aquilo que Ele colocou no meu coração, no teu coração. Amém? Eu quero agradecer nessa noite a minha oportunidade e eu gostaria que os irmãos aplaudissem ao nosso Deus.